Olá, este é o podcast Tozini Freire, a conexão entre um dos maiores escritórios de advocacia do país, os assuntos mais relevantes do direito empresarial e você. Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso podcast em celebração ao Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, e também aqui no Brasil esse dia é reconhecido como Dia Nacional de Teresa de Benguela e Dia da Mulher Negra. Queremos promover uma conversa sobre identidade, pertencimento, carreira, representatividade e mais do que falar sobre desafios, eu quero ouvir histórias, aprendizados, conquistas, reflexões sobre o papel das mulheres negras nos espaços profissionais e o que a gente pode fazer para tornar esse ambiente cada vez mais inclusivo. Me apresentando aqui, eu sou a Luísa Sato, sou sócia de Tozini Freire Advogados. Eu lido com as áreas de tecnologia, inovação, inteligência artificial, proteção de dados, propriedade intelectual, todos esses temas super legais, bom, pelo menos para mim, são super legais. Fazendo minha autodescrição, eu sou uma mulher que está hoje de cabelos soltos, pretos, com mechas caramelo. Hoje está um dia muito frio aqui em São Paulo, então estou super encapotada com uma blusa grossa, preta, de gola alta, uso um blazer, acho que xadrezinho. E é isso. E antes de a gente começar, eu queria compartilhar um pouco do lugar de onde eu falo, né? Eu sou filha de um pai negro, de mãe japonesa, e ao longo da minha vida eu acho que eu fui muito lida, né? Acho que mais como japonesa do que uma mulher negra, e por isso eu acho que a minha vivência pode ter sido diferente das de muitas mulheres negras, mas de qualquer forma eu tô aqui muito no papel de mediadora e também líder do nosso TF Afro, que é o nosso braço do nosso programa TF Inclusão, que eu convido todos a conhecer, que é o nosso programa de inclusão aqui em Tozini Freire. E minha intenção é abrir espaço para a gente ouvir histórias, perspectivas, reflexões dessas duas advogadas maravilhosas que estão aqui na minha frente, advogadas do nosso escritório de áreas diferentes, a Jéssica Borges, a Caroline Feitosa. Bem-vindas, as mulheres maravilhosas. Queria pedir primeiro para vocês se apresentarem e também se autodescreverem e compartilhar alguma coisa que vai além do crachá, além da profissão de vocês. Certo. Olá, pessoal. Eu sou a Caroline Feitosa, eu sou advogada da área de contencioso civil estratégico aqui de Tozini Freire. Fazendo minha audiodescrição, eu sou uma mulher negra, estou usando uma blusa de gola preta, um blazer branco, eu uso óculos de grau com armação preta, meus cabelos, eles são da altura dos ombros, eles são castanhos escuros, eu uso eles, né, de forma, cabelos lisos. E além do crachá, eu sou casada, tenho 2 Yorkshires, sou super apegada, né, à minha família, espero no futuro aumentar essa família também. No meu tempo livre eu gosto de ler, assistir filmes, séries, sou muito apegada também a ler biografias no meu tempo livre, porque eu sempre gosto de ouvir histórias, né, das pessoas e cada trajetória, né, construída de um jeito, com desafios, né, e oportunidades diferentes, então eu adoro ouvir histórias enfim, aprender mais. Então, na minha vida pessoal, tanto profissional, assim, isso tem muito de mim. Olá a todas as pessoas presentes que nos escutam também. Eu sou a Jéssica Borges, eu sou advogada de Tozini, atuo nas áreas de pro bono, de empresas e direitos humanos aqui. Eu sou do Rio, né? Sou nascida no interior do Rio, em Cabo Frio, que é uma cidade litorânea e que tem um apelo muito forte histórico, né? É uma cidade que tem uma herança quilombola que está em constante resgate, e eu me coloco também nesse movimento aí de abraçar essa agenda. Aqui no escritório eu atuo com as práticas de pro bono, né, como eu já comentei, e que é uma prática que também oferece uma frente muito ampla e estratégica para pensar questões de raça, né? Então eu espero contribuir também nesse lugar aqui na conversa. É uma alegria estar aqui nesse movimento de ativação da memória, né, que remete ao dia e ao mês, ao Julho das Pretas. A gente está falando aí de uma data que tem um apelo internacional, né, de reconhecimento, mas que internamente também se refere a essa figura de mulheres negras
né, em posição de liderança, articulação comunitária, como foi a Teresa de Benguela. Então, é muito importante para mim estar aqui nesse espaço, somando com vocês. Eu espero que seja um momento de reconhecimento, né, de aprendizado mútuo, de troca, de partilha. E é isso, estou muito feliz de estar aqui. Maravilha, brigadíssima. Então, Júlio das Pretas é um convite mesmo para a gente passar por tudo isso, Jéssica. Então, obrigada até por ter feito essa introdução. E eu queria começar falando sobre reconhecimento racial, com vocês duas, tá? Vocês se lembram quando essa questão passou a ser relevante na vida de vocês? Quando se reconhecer como mulher negra passou a ser uma questão na vida de vocês? Ou isso sempre esteve presente? Foi um processo contínuo? Carol, quer começar? Claro. Eu acho que essa pergunta ela é bem, assim, interessante, porque eu acho que é uma construção em que, primeiro, assim, me identifiquei como uma pessoa negra, depois como uma menina negra, e depois, né, num contexto, né, passei a me enxergar como uma mulher negra, né? E eu acho que cada fase da vida, né, trouxe experiências, né, e percepções diferentes. E eu acho que assim, como uma mulher negra, essa consciência para mim se tornou ainda mais clara a partir do momento ali que eu me formei no ensino médio, né? Comecei a estudar ali né? Ingressei na faculdade, e aí foi aquele momento em que tive que ingressar no mercado de trabalho, né? Conviver com outras pessoas, né? Que eu não tinha tido, né? Enfim, eu estudei na mesma escola por muito tempo, então eu tive que construir novas, né, relações no ambiente acadêmico. Então, acho que essa foi a fase que, inclusive, tanto da parte profissional quanto do ponto de vista assim, afetivo, foi assim, um marco muito grande na minha vida, que eu comecei a me enxergar, né, como mulher negra. E, enfim, ao longo de toda essa vivência, eu comecei a perceber que algumas situações realmente eram diferentes, né, do que quando eu era uma menina, né, uma criança. Hoje eu entendo, né, que em relação a ser uma mulher negra, isso não é um contexto, assim, só meu, não foi algo individual, né? Eu acho que muitas das vivências, assim, as mulheres negras partilham, né, principalmente, né, no âmbito afetivo, a gente começa a entender por que determinadas pessoas ocupam determinados lugares, né, e a gente acaba tendo, às vezes, um pouco mais de dificuldade de entender a questão do pertencimento, né, porque muitas vezes isso vem de um lugar, né, de dor, né? Então, assim, acho que essa questão de se perceber como uma mulher negra vem muito dessa questão, assim, de vivência e de, infelizmente, experiências que nem sempre são boas, né? Marcantes do ponto de vista, assim, positivo. Então, acho que foi nessa época, assim, que eu comecei a me perceber como uma mulher negra, né? E que, na verdade, foi a época que eu comecei a realmente ver, né, por conta, né, sair da casa dos meus pais, né, mudei, né, as minhas amizades, que as questões de raça e gênero, elas realmente moldam, né, uma mulher, uma menina, né, na vida adulta. Então, é aquele momento em que, para mim, foi muito marcante, essa época da minha vida. Bom, e você, Jess? É uma pergunta complexa, assim, principalmente quando a gente está partindo de um olhar de pessoas retintas, né? Ou de uma mulher retinta, e aí especificando o meu lugar. Porque eu sempre me percebi como uma pessoa negra, né? Tenho 2 pais que são 2 pessoas negras, eu acho que isso facilita muito nesse processo de reconhecimento, identificação. Mas eu consigo identificar na minha trajetória uma virada de chave, né, que foi quando eu comecei a ter acesso a algumas discussões, mais intelectuais mesmo, quando a gente vai falar de debate racial, né. Não que isso não tenha se apresentado ao longo da minha trajetória, ao longo do ensino fundamental e etcétera, mas ensino fundamental e médio, mas o espaço da faculdade foi um espaço de formação muito importante para mim, da perspectiva racial. Eu peguei aí o período em que as cotas começaram a ser mais efetivas, né? Que a gente teve esse movimento de instituição de bancas de heteroidentificação. Então, no ingresso de cada período, a gente tinha cada vez mais pessoas negras entrando, e etc. E em paralelo a esse movimento de um corpo discente mais negro, eu também
tive a oportunidade de ter docentes negros, né? Que foi também, assim, uma virada de chave para a maneira como eu comecei a articular a minha carreira, o meu pensamento e etc. E no Rio, na UFRJ, eu tive a oportunidade de cursar uma disciplina. Eu peguei uma optativa de filosofia, que era filosofia política, mas que tinha uma abordagem de filosofia africana, né? Foi ministrada pela professora Catiúcia Ribeiro, que é uma professora titular da UFRJ, e que hoje ela também apoia a produção de diversas frentes de conhecimento, né? Por exemplo, ela apoiou a elaboração do roteiro da peça mais recente da Thais Araújo, Mudando de Pele, que inclusive está em cartaz aqui em São Paulo, e eu recomendo muito. Então, uma mulher que tem um olhar racializado muito ambientado na comunidade negra, né? Então, a partir desse momento eu comecei a me ver como parte de algo e de um lugar também de utilidade, né? De que eu posso agregar muito com as pessoas negras que estão em movimento hoje. Então, esse foi um momento para mim muito marcante nesse lugar de reconhecimento e identificação. Maravilhoso. E pegando esse gancho da Jéssica, Carol, quando você também teve essa consciência, essa tomada de consciência, você passou a ocupar lugares de uma forma diferente? Aconteceu algo assim nesse sentido? Sim, com certeza. Eu acho que a partir do momento que a gente, assim, como a Jéssica disse, assim, nós sempre, assim, eu também tenho, né, uma mãe negra, meu pai também era negro, né, retinto, então, para mim, nunca teve dúvida de que eu era uma pessoa negra, mas eu acho que uma coisa é você ser uma pessoa negra e outra coisa é você realmente ocupar espaços, né, você conseguir, assim, se autodeterminar naquele lugar em que você quer ocupar, né? Então, eu acho que essa consciência, para mim, me deu mais confiança, né? Para que eu pudesse ocupar os lugares, assim, sabendo quem eu sou e, ao mesmo tempo, reconhecendo que a minha identidade, ela não precisa, né, se afastar em nenhum momento dos meus sonhos, dos meus, né, objetivos. Então, eu acho que essa questão, né, do que a Jéssica trouxe e desses momentos, assim, marcantes, eu acho que realmente faz todo sentido, porque a partir do momento que a gente cria essa consciência, a gente também acaba tendo mais proximidade com os debates, né, e a gente acaba dissecando, né, mais camadas de vivências que às vezes para nós não eram tão claras e que passaram a se tornar, né, ainda mais evidentes, né, inclusive, né, para a gente entender que algumas situações realmente, por exemplo, foi racismo, né? Então acho que a gente acaba tendo mais consciência das coisas, né, que aconteceram com a gente e ao mesmo tempo nos deixa assim mais empoderadas para enfrentar as situações, né, adiante. Então eu acho que esse tipo de consciência também foi muito marcante. E essas situações, né, tive situações também semelhantes, né, na época da faculdade que realmente me trouxeram para esse lugar que eu tenho, assim, né, que eu ocupo hoje de maneira absolutamente consciente, né, que é uma coisa que não que demora, né, mas a gente acaba amadurecendo diversas, né, questões da nossa vida ao longo dessa construção, né, da nossa identidade. Então, Interessante. Queria seguir essa linha só para pontuar uma obviedade que precisa ser pontuada, né? Nós três tivemos acesso à educação formal, ao ensino superior. Isso ainda é uma realidade que precisa mudar quando a gente fala de mulheres negras, né? Existe uma dificuldade de acessar espaços e uma dificuldade também de se sentir pertencente, né, a alguns espaços. E tem uma dimensão de todo esse debate que envolve filosofia africana e etc. Tem uma autora que chama Marimbani, que ela comenta que a nossa cultura é o nosso sistema imunológico. E a partir do momento em que a gente vai também galgando esses espaços de letramento e conscientização, a gente vai tendo mais ferramentas, né? Sim. Para se cuidar, para se sentir bem, independente do espaço que a gente esteja acessando ou compondo. Então, hoje a gente faz parte dessa elite, né, intelectual de mulheres negras, inseridas nesse espaço do mercado jurídico
E que é isso. A gente está galgando, conquistando Sim. juntas nossos espaços e nossas ferramentas também de manutenção desse espaço. Excelente, excelente, Jéssica. E falando de trajetória profissional, com relação a esses desafios que vocês tenham passado, porque já entendi que a faculdade teve ali uma virada de chave, por ali vocês também tiveram alguns desafios, muitas oportunidades, como você acabou de falar, que infelizmente isso não acontece para todo mundo. Mas e na parte profissional agora? Vocês lembram de algum momento marcante, algum desafio, alguma oportunidade que lhes foi entregue, alguma coisa que vocês queiram dividir? Pode começar, Jess. Olha, eu trago agora uma experiência bem particular, porque eu parto de uma prática que é muito particular, né? Isso é verdade. Então, aqui em Tosini, a gente tem uma prática dedicada para temas de empresas e direitos humanos, que é uma prática que foi instituída em 2020. E eu entrei na faculdade em 2017 e saí da faculdade em 2022. Passei por esse período de pandemia, né, durante a faculdade, É que verdade. atravessou a minha formação. Mas quando eu saí da faculdade, eu tinha muito essa pretensão de atuar com direitos humanos, atuar com um comprometimento que eu tive ao longo da graduação, dar continuidade a esse trabalho, de olhar para a população negra como um lugar de incidência. Então, eu tinha muito essa pretensão, mas eu queria ter uma experiência no mundo corporativo. Enfim, a UFRJ me deu ferramentas para me projetar para esse lugar também. E eu confesso que eu tive muito receio de não encontrar um lugar para mim nesse espaço, né? E eu tive a oportunidade de fazer um curso preparatório para jovens advogados ou pessoas que estavam recém-formadas. Foi um curso voltado para inclusão desse grupo específico, né, de pessoas negras recém-formadas no mundo corporativo. Eu tive uma aula com a Clara Legal. Serpa, que é a sócia da nossa área. E lá que vocês conheceram. Exatamente, tive uma aula de empresas e direitos humanos nesse espaço. E me apaixonei pela prática desde aquele primeiro contato, né? E um outro aspecto do curso que também me despertou essa possibilidade de olhar para o mundo corporativo como um lugar possível foi uma advogada negra que também fazia parte do grupo de docentes do curso. E a coisa começou a ficar mais palpável para mim, né? E aí depois eu fiquei sabendo que na equipe de empresas de direitos humanos, né, que a Clara liderava e ainda lidera, era uma equipe com uma formação majoritariamente negra, né? E aí quando eu entrei, eu tinha outras pessoas negras na equipe para aprender, trocar, partilhar, ser acolhida, e isso foi fundamental, assim, para o meu início da atuação no mundo corporativo e na carreira, assim, como um todo. Então, foi um espaço muito importante de fortalecimento da confiança, assim, porque eu entendo que a gente chega nesse espaço ainda mais vulnerável do que... Claro, é tudo muito novo. Exatamente. Você achou que fosse temporário ou não? Olha, sim, Né? sim. E olha quanto tempo você já tá, Jéssica, brilhando e todo mundo te conhece. Você bate... Obrigada. Jéssica bate um bolão aqui. Obrigada. E é uma alegria realmente fazer parte dessa trajetória da equipe, do escritório, numa agenda que, assim, tem um potencial muito relevante de expansão aí para os próximos anos. Que a gente vê que existe hoje uma onda de backlash em relação a ESG, né? Que é um corte de investimentos para financiar esse tipo de iniciativa voltada para o terceiro setor, mas que, por outro lado, também caminha de uma maneira institucional muito consistente, né? A gente vê aí grupos de trabalho, comitês, conselhos, cada vez mais integrando essa pauta de direitos humanos como parte integral dos negócios, né? Sim. A gente vê muito em auditorias, fusões, aquisições. A área de direitos humanos é muito, muito protagonista mesmo, né? Sim, justamente. É muito importante a gente trazer esse lado também, né? Claro. Porque
eu também entendo que um dos desafios desse campo e da prática é uma romantização do que a gente faz, né? E as pessoas terem essa dimensão de que trabalhar e falar sobre direitos humanos é abraçar árvore, etc. Mas que é um trabalho muito transversal, Sim. assim, que engloba muitas frentes. Muitas frentes. Isso envolve M&A, envolve políticas públicas, envolve discussão relacionada a um tratado em elaboração na ONU. Então, é uma frente realmente Muito ampla, até trazendo aqui, né, puxando a sardinha para o meu lado, a parte de inteligência artificial tem muito a ver com a sua área. Então, quando a gente fala de a gente trata muito de discriminação, de que dados a gente está falando, quais são os resultados que a gente quer ter com isso, e esse é uma discussão que permeia o nosso futuro, extremamente relevante, e que bom, Jéssica, eu fico muito feliz de saber da sua entrada aqui, como foi, e que legal que você se sentiu pertencente, e isso é mais importante. Carol, também, conta um pouco da sua trajetória profissional, um desafio, uma oportunidade. Olha, a minha trajetória, assim, profissional, eu acho que é uma questão um pouco mais, sabe, como eu disse, né, nem sempre vem de lugares, né, que são as nossas melhores memórias, mas que aquilo acaba se transformando, né, aquilo se justifica, assim, de certa forma, de, olha, eu precisava, né, romper essa barreira para acreditar mais em mim mesma em determinadas, né, situações. Então, em um dos meus estágios, eu estudava na época em Minas Gerais, né? Eu tinha passado, né, eu tinha estudado por um certo período na Estadual de Minas Gerais, assim, eu passei lá extremamente nova, assim, com 17 anos, pela nem quis morar sozinha, né, lá em Minas, então eu passei um certo tempo lá até realmente pensar, né, quais seriam os próximos passos, enfim, que a experiência primeira de morar sozinha, comecei a fazer estudar direito lá. E um dos meus primeiros estágios, lá era um escritório, um dos maiores da cidade, era uma cidade pequena, né, lá em Minas Gerais. E em determinado momento eu falei assim, bom, quero voltar para São Paulo, para casa, né, dos meus pais, né? Acho que a minha decisão seria voltar a estudar, né, por aqui, sentia bastante falta da minha família. E quando eu tomei, né, essa decisão de voltar para cá, né, a minha líder, né, na época, ficou extremamente surpresa, porque eu falei assim, olha, vou estudar, né, no Mackenzie, precisei em determinado momento, né, prestar um vestibular ali novamente, porque não tinha, né, simplesmente a transferência. E naquele momento, né, essa líder olhou para mim e falou assim, mas você tem certeza que você é capaz? Nossa, Né? mas como assim? Pois é. E aí foi a partir desse. E assim, era um escritório em que no meu primeiro estágio eu fazia absolutamente tudo. Eu era assistente pessoal, né? Enfim, eu servia café, eu limpava o escritório, eu fazia assim, diversos trabalhos. E era uma coisa assim que não, para mim, assim, obviamente, né, não estou falando, né, que era real, que não é algo digno de ser feito, mas eu estava lá para ser uma estagiária de direito e eu acabava acumulando diversas outras funções, né, que não acho que honrava exatamente, né, o esforço que né, meus pais tiveram para me colocar, né, ali. Afinal, era um custeio em outra cidade, enfim. Então, acho que a partir desse momento eu comecei a entender alguns papéis que eu era submetida durante esse estágio. E aquilo me pegou, assim, de um jeito, assim, que eu peguei e falei assim, sim, eu acho que eu sou capaz. Por que que eu não seria, né? Eu não tinha a visão, né, que ela tinha sobre mim, era realmente diferente sobre né, quem eu era. Porque em nenhum momento eu havia pensado, não, sabe, não sou capaz. Sim, eu sou, né? E eu lembro que uma das outras advogadas dos escritórios me deu, assim, absolutamente, assim, o maior apoio, né? Quando eu saí, né, pra líder ali do escritório, ela falou assim, nossa, realmente é uma perda, você está desperdiçando, né, o seu tempo tentando fazer algo que eu não sei se vai dar muito certo para você. Então, eu acho que quando eu voltei para São Paulo, o meu primeiro estágio que eu consegui aqui foi aqui no Tosini Freire, Ótimo. né? Em 2018, foi o meu, enfim, o segundo lugar. Então, acho que para mim foi Quanto tempo, Carol? Você já tá bastante aqui? tempo. Voltei, fui pra quente, voltei. E eu acho que para mim foi muito significante, assim, eu consegui romper essa barreira, porque antes eu não via isso como um problema. Implantaram isso como se fosse um problema na minha vida. E quando eu vi que, sabe, eu consegui ser muito mais do que imaginava até hoje, eu fico pensando, eu falo assim, gente, acho que as pessoas com quem eu convivi na época,
né, devem acompanhar, mas não devem imaginar o quão, assim, grandiosa minha trajetória foi a partir daquele momento, assim, já era antes, né, mas eu digo assim, Posta até tudo, Carol, que eu quero que esse povo veja o seu sucesso. eu acho que realmente foi uma questão, assim, para mim é uma grande honra, né, eu ter conseguido, né, me formar, né, com excelência, né, na faculdade em que, né, achavam que eu não iria conseguir, né, ocupar aquele lugar, e estar em um escritório que é uma das grandes referências, né, aqui do nosso país, então, e que eu sempre fui, desde sempre, muito, muito bem acolhida, né, então acho que para mim o que marcou na minha trajetória profissional foi exatamente isso, sabe, a primeira aquela barreira logo ali no início que me deu, assim, foi extremamente dolorido, mas eu consegui superar e hoje me trouxe toda a confiança para ocupar os lugares que eu quero ocupar simplesmente sem ter que pedir licença para ninguém, Arrasou, e não né? tem E nem me medo. justificar para ninguém, né? Então, acho que isso realmente foi algo bem, bem marcante, assim, da minha vida profissional. Não, excelente, excelente. Essa não foi um brilho de pessoa na sua vida, né, Com Carol? certeza. Você tem, assim, alguma referência? Assim, referências negras, você teve alguma? E você acha que isso foi influente na sua vida? Olha, assim, eu gostaria de dizer que eu tive mais referências negras na minha trajetória, assim, profissional. Infelizmente, não tive, por exemplo, uma liderança, né, negra ainda, mas, assim, eu tive pares, assim, colegas maravilhosos, assim, né, tal como a Jéssica também, mas que realmente me inspiraram na minha trajetória. E eu acho que, assim, pode parecer um grande clichê, mas, assim, a minha mãe, ela foi é a minha maior referência, assim, como profissional negra, por toda a força e por tudo que ela superou e por tudo que ela conseguiu, né? Assim, os meus obstáculos, com certeza, né, foram inúmeros, mas os que ela também precisou superar para que eu pudesse também chegar, né, a partir de determinado, né, momento, acho que foram muito mais, assim, ainda mais considerando a época, né, em que ela veio. Ela trabalhou por 32 anos como bancária e quando ela completou ali os 50 e poucos anos, né, ela se formou na faculdade de Direito, né? Que Hoje ela é uma advogada. legal! Então, Que assim, ela máximo! me deu todo o subsídio para que eu me tornasse uma advogada e ela, ao mesmo tempo, falou que se inspirou na minha trajetória para que ela também se Ai, tornasse uma gente, isso é muito advogada. lindo. Então acho que ela é a minha maior inspiração e, assim, hoje ela, né, a gente acaba trocando ali uma inspiração mútua e eu tenho certeza que, enfim, né, muitas pessoas também trazem esse exemplo, embora não tenha tantos, assim, ainda, né, no nosso dia a dia, né, grandes exemplos, assim, com certeza de casa, de família, de amigos e que dão esse gás pra gente continuar, né, nessa trajetória. Maravilha! E você, Jéssica, você teve referências negras? Eu tive muitos acessos, assim, né, nesse contexto do ensino superior, principalmente, e foi realmente uma mudança de chave, e uma frente de fortalecimento brutal, assim. E me recordo também que no ano passado, né, nesses movimentos aí de desenvolvimento de carreira, de equilibrar todos os pratinhos, né, enquanto isso acontece. E eu ganhei um livro de aniversário, inclusive de uma referência negra que hoje é minha liderança, que é o Luiz Carlos, que é o advogado sênior da área. Ele me deu um livro de aniversário que chama O Negro Visto por Ele Mesmo, da Beatriz Nascimento. E é um livro que reúne uma série de artigos que trazem, né, o pensamento da Beatriz Nascimento, que é um ícone do movimento de mulheres negras no Brasil. Ela, infelizmente, foi assassinada pelo companheiro de uma amiga, ali num ato de feminicídio, né, que hoje em dia a gente já tem uma tipificação específica, né, para ações de violência que visam lesionar a vítima de outras formas, né, que não seja violência direta, mas que seja em relação a filhos ou a parentes, etc. Então, a Beatriz, ela teve a vida interrompida nesse contexto, mas foi uma mulher que produziu muito sobre a imagem que a gente tem sobre mulheres negras no Brasil, né? Que existe uma herança da colonização,
que incide muito para essa criação, para a criação dessa imagem, né, da mulher negra vinculada estritamente a trabalhos que envolvem cuidado, ou da mulher negra que, de alguma forma, tá ali para ter o corpo sexualizado. E ela trazia muito também essa importância do corpo para a libertação, né? Das pessoas negras no geral. E eu tive um encontro muito bonito, assim, com a capoeira, a partir dessa ampliação do lugar, né? De onde a gente pode se encontrar, se fortalecer e etc. E a capoeira tem sido um espaço muito importante para mim de, de diálogo, assim, com outras pessoas, com a minha ancestralidade. Então, a gente percebe que também as coisas são muito cíclicas, né? Quando a gente fala de ancestralidade, isso fica muito latente, assim, o quanto que as coisas são começo, meio e começo, quanto que a gente está sempre sendo alimentado por essas fontes que são circulares, esses saberes que são circulares, quanto a gente pode ser fortalecido e quanto a gente também pode ser um porta-voz da continuidade desses saberes, práticas e etc. Então, eu puxo muito esse fio condutor da Beatriz Nascimento para olhar para a imagem, para a maneira como a gente se percebe e para tentar também ser uma ponte, né, de transferência e transmissão, enfim, dessas ideias, desse pensamento que Sim, e você, fortalece. Jazz, e você é uma grande inspiração aqui, vocês duas, vocês são, e com o nosso podcast, espero que ainda mais. E queria falar de futuro, já que você trouxe isso, Jazz. O que você vê para as próximas gerações, hein? O que você espera com relação à entrada das mulheres negras na advocacia, evolução dentro do nosso mercado de trabalho? Como que você vê isso? Eu queria puxar o gancho da fala da Carol, que enfrentou essa violência, né? Que foi uma violência explícita logo no início da carreira, da jornada. E eu queria também trazer uma contribuição da agenda nacional do movimento negro, no movimento de mulheres, que remete muito a um lugar de bem viver para a comunidade, para as mulheres negras, né? Então, para que esses espaços que a gente está acessando em maior quantidade agora, com uma representação cada vez maior, para que esses espaços saibam nos acolher bem, né? E que o bem viver não seja uma percepção utópica, né, da realidade. Então, essa é a minha expectativa, assim, que a gente não precise mais lutar para defender o nosso espaço ou para comprovar que a gente merece estar ali. Porque nós, como somos advogadas, a gente tem esse desafio de, no relacionamento com o cliente, internamente, de demonstrar que nós temos um repertório necessário e suficiente para, enfim, exercer as funções do trabalho. A gente está ocupando esse espaço porque a gente trabalhou muito duro para estar aqui. Então, eu espero que seja esse lugar de bem viver, assim, de segurança, de saúde, que o espaço de trabalho seja esse lugar, assim. Essa é uma... Não vou nem dizer que é uma utopia, mas É como deve ser, né, Jazz? Assim, que a gente não precise mais falar sobre isso num futuro próximo. Isso passa muito pela liderança, né, de todos as empresas, todos os escritórios, e é algo pelo qual eu luto aqui dentro, porque é o meu desejo, que num futuro muito próximo esse não seja mais um assunto. Carol, se a gente tiver mulheres negras jovens ouvindo o nosso podcast agora, você daria um conselho? O que você teria de conselho para ela? Olha, acho que o meu maior conselho seria realmente continue acreditando na sua capacidade, não deixe que ninguém te deixe pensar o contrário. Não é uma jornada fácil, mas é uma jornada absolutamente possível. A sua identidade não define necessariamente quem, né, as pessoas acham que você precisa ser. Você realmente consegue ser absolutamente quem você é. E a sua trajetória com certeza não será igual, assim, igual a de ninguém, né? A sua trajetória será realmente muito única,
né? E as suas experiências se tornarão eventualmente na maior fortaleza que vocês vão ter, né, consigo mesmas, vão carregar consigo mesmas. E acho que, assim, dita essa mensagem, eu gostaria de pegar o gancho, né, com o que a Jess disse, no sentido de que eu espero que realmente, né, essa mensagem extremamente, assim, de resiliência, né, acredito que não seja, né, algo que a gente precisa ficar transmitindo sempre, 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 né, eu espero que em determinado momento a gente consiga, né, um ambiente equilibrado em que as mulheres negras, né, que estão, principalmente também ingressando nesse mercado corporativo, elas consigam desenvolver, né, o talento delas, né, o ofício delas com a maior naturalidade, consigam realmente focar, né, em desenvolver, né, o próprio potencial e menos, assim, ter que ficar, ter que, não como se fosse uma obrigação, mas acaba sendo um mecanismo de sobrevivência, né, demonstrar, né, o tempo inteiro que você pode ocupar aquele espaço, que você tem, né, força suficiente para derrubar, né, essas barreiras. Então, por enquanto, isso ainda não é algo normal, assim, né, infelizmente. Então, a minha mensagem aqui ainda é de força e resiliência, mas eu acredito, né, que a gente tem, né, o que precisa, né, nós temos o que precisa para construir esse futuro, esse espaço, né, em que tenhamos que falar menos, assim, de força, mas sim, né, de desenvolvimento natural, né, ali da profissão, né, as habilidades, enfim, né, desenvolvimento de grandes potenciais. Incrível, Carol, obrigada. E assim, já partindo para o encerramento, porque nosso tempo é curto e já está acabando e passou muito rápido. Queria pedir para vocês duas, em uma palavra, uma frase curta, o que significa para vocês ser uma mulher negra ocupando o seu espaço profissional hoje? Jess. Eu queria só pegar um minutinho de Claro. licença poética para retomar um ponto que acabou faltando no início da nossa fala, que foi a audiodescrição. Eu sou uma mulher negra de pele retinta e tô com o cabelo crespo solto, usando um paletó claro, uma blusa escura. E aqui ao meu lado eu tenho a Caroline, que, por coincidência, também tá usando um paletó claro. Sem combinar, gente. E ela tem os cabelos lisos, soltos também, tá usando óculos, um óculos preto. Eu também tô usando um óculos, mas um óculos de armação sem armação, então é um óculos transparente. Mas, seguindo essa linha de raciocínio, ainda que a gente esteja aqui fisicamente parecida ou com experiências que se encontram em algum lugar, ser mulher negra para mim é contar com essa possibilidade de me encontrar com outras mulheres que são muito parecidas comigo, que ao mesmo tempo são muito diferentes. E a capacidade de enxergar as potencialidades no meio dessa diversidade, para mim, é muito rico, assim. Isso também se reflete na maneira como a gente se relaciona com o nosso próprio cabelo, né? O cabelo afro, crespo, é um cabelo que permite milhares de possibilidades e enxergar isso com riqueza, com um olhar de carinho também, é uma coisa que essa experiência de ser uma mulher negra me proporciona. Então, enxergar riqueza na diversidade e na comunidade é algo que me deixa muito feliz, assim. E me sinto muito completa e plena de ser quem eu sou hoje. Então é isso. Que Agradeço lindo, muito Jess. por estar nesse espaço com vocês. E é isso, assim, representando essa diversidade em sinergia, né? Uhum, Muito legal. perfeito. Não, maravilhoso. Carol? Bom, gente, ser uma mulher negra, né, ocupando o meu espaço profissional hoje, é ser exatamente quem eu sou, sem ter que escolher entre minha identidade e os meus sonhos. Eu sou exatamente isso que vocês estão vendo. E eu acho que isso para mim foi uma grande conquista. Acho que hoje o que me deixa extremamente grata é eu conseguir conciliar a minha identidade com tudo que eu me propus a fazer do ponto de vista profissional.
Ai, gente, eu me sinto muito feliz, muito completa, muito honrada de estar aqui hoje. Eu adoro trabalhar no escritório, eu adoro a área que eu faço. Acho que vocês podem ver como eu sou apaixonada pelo meu dia a dia, mas essa possibilidade que o escritório me abre de conversar com vocês, de estar nesse espaço, isso é o que me deixa 100% feliz aqui, tá? Então eu queria muito agradecer por essa troca, por tudo que vocês compartilharam. Foi muito generoso mesmo da parte de vocês. Vocês se abriram, contaram muita coisa pessoal, e isso não é fácil, eu sei que foi de coração, tá? Jazz, já conheço bem, Carol, amei te conhecer hoje, você é uma graça, e eu desejo para vocês duas todo o sucesso do mundo, porque vocês são extremamente merecedoras, e vocês têm que estar onde vocês quiserem estar, viu? Então tá, pessoal. Ai, faltou a diquinha, né? Todo podcast já fala que acaba com uma diquinha. A Jazz deu um monte aqui, né? Anotei o livro O Negro Visto por Ele Mesmo, da Beatriz Nascimento. Também vou ver a peça da Thaís Araújo. Espero que ainda não esteja esgotada, porque eu sei que esgota rápido, né? Eu queria trazer algumas dicas de mulheres negras que eu admiro e amo demais. Uma é uma escritora, Eliana Alves Cruz. Eu li assim, olha, em um fim de semana cada um. Meridiana é um livro, Solitária é outro. São excelentes. Outra é Erika Hilton, que já veio aqui no escritório, maravilhosa com a gente, diva acessível, e ela tem um podcast que eu morro de rir. É um podcast, não é sobre política, ela conversa com as pessoas daquela forma dela, chama A Erika Pode, é demais. E terminar, eu sou uma pessoa que ama gastronomia, a coisa que eu mais amo fazer aqui em São Paulo é sair para comer, conhecer lugares novos, culinárias novas. E tem um restaurante africano da chefe Laila Santos, na Vila Mariana, que chama Amanda em Baobá. Recomendo que vocês vão, porque é uma delícia, tá? Então é isso, pessoal. Queria encerrar aqui falando que eu quero que esse Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e caribenha seja mais do que um dia de mera celebração, seja um dia muito para a gente dar visibilidade por todos esses temas e um convite permanente para reflexão, para reconhecimento e para ação. Obrigada!